Olá, começa agora mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru, canal 10 da NET. E a relevância e as perspectivas das mídias sociais são assuntos que não se esgotam nesse momento. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, a Tatiana Ock, que é diretora de mídias sociais. Tati, seja bem-vinda aqui à TV Câmara. Obrigada. A Tati, ela trabalha em São Paulo, começou a atuação profissional nessa área ainda no Japão, está em Bauru aqui para ministração de algumas oficinas no Intercom Sudeste, que inclusive, aliás, não só o Intercom Sudeste, como o Intercom, de uma forma geral, e nas outras regiões do país, tem discutido muito essa questão das redes sociais, Tati. Mas eu queria que você falasse sobre o início do seu trabalho. Você produzia conteúdo digital, conteúdo para celular, né? Como que foi esse início? Quais as dificuldades que você enfrentou? Eu comecei a trabalhar com redes sociais em 2008, lá no Japão, quando eu morei lá e trabalhei lá. E nessa época eu tinha que administrar uma comunidade virtual de brasileiros que moravam no Japão e usavam aquela operadora de celular. E lá no Japão é como se fosse uns 20 anos na frente. Eles estão uns 20 anos adiantados. Naquela época, em 2008, eu sequer imaginava entrar na internet pelo celular, mas lá todo mundo já entrava e todo mundo já agia do mesmo jeito que agem hoje aqui no Brasil, que é ficar no celular o dia inteiro, assim. E eu olhava e falei, gente, coisa esquisita. E eu produzia esse conteúdo que as pessoas tanto ficavam assim. E aí eu vi que eles estavam muito adiantados, eu percebi. Mas ao mesmo tempo isso foi uma grande bagagem quando eu voltei pra cá. Ainda não, eu voltei em 2009, ainda não tinha ninguém com celular, praticamente, com internet, iPhone, tablet, então nem existia. Mas nessa época, quando eu voltei, eu já vi que isso poderia acontecer no Brasil. E me fez também continuar nesse caminho das mídias sociais. Quando você voltou para o Brasil e começou a trabalhar nessa área aqui no Brasil, você, claro, percebeu que já estava, o Japão já estava um pouquinho adiantado aqui à nossa frente. Mas o que você observou de diferença do usuário japonês para o usuário brasileiro, da forma como as empresas, os governos encaravam as mídias sociais lá e aqui, no caso em São Paulo, onde você atua até hoje, o que você percebeu aí de diferença entre um país, uma cultura e outra? É muito interessante essa pergunta. Os japoneses, eles são mais reservados que os brasileiros. Então, eles gostam de redes sociais, mas eles não usam a foto deles, por exemplo. Eles usam um boneco, um personagem de desenho animado. Eles trancam tudo, não deixam a gente ver. Agora, no Brasil é exatamente o contrário. Quanto mais você mostrar quem é você... A necessidade de exposição do brasileiro é maior. É muito maior e o brasileiro fala mais. O brasileiro é um povo sociável. Isso se reflete nas redes sociais, né? O japonês, como é mais reservado, ele fica mais restrito. Ele gosta muito do Twitter, o japonês. O brasileiro nunca usou tanto o Twitter, assim. E quando o Facebook cresceu, foi a migração praticamente do Orkut para o Facebook, né? Teve um momento Twitter, mas não foi tão forte quanto foi Orkut e Facebook. E já no Japão, não. O Twitter ainda é bem forte lá. E eles têm outras redes sociais lá que chamava Mixi. Lembrava muito o Orkut. E embora hoje eu acho que os japoneses também estão se rendendo ao Facebook, assim como o mundo inteiro, bom para o Zuckerberg, né? Não sei se vai ser muito bom para a gente também, não sei. Agora você está na área desde 2008, começou no Japão, está em São Paulo, mas já tem um currículo extenso. Você cuida das contas das redes sociais de grandes empresas de comunicação em São Paulo, como MTV, a revista Capricho, M de Mulher, da editora Abril, e a National Geographic, dentre outros, né? O que você observa com relação às grandes empresas e com relação às empresas menores? Já existe um interesse maior, já existe uma consciência maior desses empresários ou dessas grandes corporações de comunicação? Já existe a percepção de que é necessário estar nas redes sociais? Só vou fazer uma retificação. Algumas dessas marcas que eu fiz alguns trabalhos e não sigo, né? Eu faço consultoria e tal, mas algumas marcas hoje eles tocam sozinhos. Foi mais um case, um job que eu fiz. E outras marcas que você mencionou, eu estou negociando para a gente continuar. Então, vou retificar isso. Mas as marcas grandes, a diferença é assim, eles sabem que é importante. Esse é o ponto. As pequenas, elas começaram a perceber agora a importância. Com exceção, claro, eu já li várias matérias de pequenas empresas que lucram totalmente via Facebook.
Porém, no geral, não havia um grande interesse ou não havia vontade de investir nela, né? Era o que acontecia, as pequenas empresas achavam que elas mesmas fariam as páginas, a manutenção, os próprios funcionários. Meu filho sabe mexer no Facebook, então ele faz uma página para mim. Eu não preciso contratar um profissional para fazer isso, é mais ou menos por aí. E aí, depois com o tempo, esses pequenos empresários chegavam para mim e falavam, não tô conseguindo dar conta de mexer. E aí que surgiram novos clientes também, menores. Mas a diferença basicamente é essa. Os grandes sabem que não é fácil, que tem que ter estratégia, que se não tiver não vai funcionar ou vai ter muita crise. E é uma imagem muito forte, né? Você não pode queimar a sua imagem no mundo virtual, que hoje se mistura com o real. Então você não pode queimar a sua imagem, mas as pequenas estão percebendo agora que tem que sim investir em rede social. É um meio de comunicação, acho que isso tem que ficar claro. É um meio de comunicação. Ele não é um meio de comunicação massivo, igual a TV ou rádio. Ele é em rede, ou seja, ele pulveriza o conteúdo. Qual é a diferença dessa comunicação massiva e essa comunicação em rede? A massiva, ela é feita um conteúdo para as massas. Então ele pensa genérico. Vamos pensar um programa que agrade a todos, ou tal perfil. Já em rede, ela é mais nicho. O Facebook, por exemplo, ele deixa fazer um post para pessoas de 18 a 24 anos, mulheres solteiras. Consegue segmentar esse ponto. E só chega a informação para essas pessoas. Existem, dentro da internet, praticamente um submundo. Sites que os mais jovens, né, pela Capricho eu percebia, que eles frequentam muito, eles gostam muito do Twitter, por exemplo. Os mais velhos nem querem saber de Twitter. Então, é muito diferente. E a comunicação em rede possibilita isso, né? Um viral. Você não sabe o que é Gangnam Style? Gangnam Style foi também aquele do Psy, aquela música, foi totalmente via rede social. Foi compartilhando, virou o vídeo mais visto da história do YouTube, né? Então, é meio que uma perda de controle, porque um vídeo que alguém fez, espalha, que a pessoa não sabe mais para onde ele foi. Isso é a rede. A rede não tem fim, né? Você não sabe para onde vai chegar. Não é emissor-receptor. É emissor e acabou. Existe uma crise de identidade, Tati, principalmente para o pessoal que trabalha com comunicação, porque foi habituado dentro das redações a trabalhar com a informação, com a divulgação de forma unilateral. Então eu atuo como emissor. Dentro das redes sociais, até mesmo o próprio jornalista, o próprio, entre aspas, produtor da informação ou divulgador da informação, ele é emissor, mas ao mesmo tempo ele é receptor, né? Então, existe uma crise de identidade do profissional, você observa isso? Eu acho que o profissional de comunicação ou o jornalista, ele tem que saber que a informação que ele vai dar pode ser contestada, por exemplo. E antes, o papel do jornalista era muito, ele é o dono da verdade, ele sabe, né, o que ele está falando. Hoje não. Os protestos que tiveram pelo Brasil mostraram isso claramente. Olha, a mídia está falando isso, mas meu amigo, ele foi no protesto e falou outra coisa. E agora? Então, o papel da mídia está muito balançado, né? E as redes sociais desmascararam isso. Ela mostrou, olha, meu amigo foi no protesto, ele levou um tiro de borracha na cara sem fazer nada. E a emissora X está falando que a culpa é do manifestante. E agora? E aí você confia em quem? No seu amigo que falou isso? Ou na TV? Então, a comunicação em rede, ela cria hierarquias diferentes de poder. Talvez eu confie mais no meu amigo. Ele me falou isso mais do que na emissora. Entendeu? Essa é a diferença. E o profissional de comunicação, ele tem que saber que agora as ações dele, em termos de comunicação, terão retorno. Ele não vai ficar ileso. As pessoas assistem TV comentando a TV. E acho que a TV é que sabe melhor interagir com as redes sociais. Assim, um ajuda o outro, né? A pessoa assiste TV, twitta e põe no Facebook. E algumas mídias estão morrendo justamente por não estar estabelecendo essa relação. Mas quanto mais, eu acho que o profissional saber se apropriar das redes sociais a favor dele, claro, melhor para todos os lados. Por que é importante uma pessoa ou uma empresa ter um perfil no Facebook hoje, na sua opinião? Nossa, por quê? Eu defino assim, uma coisa que eu sempre tive muito claro e de agora acho que as pessoas estão começando a perceber a rede social é um meio de comunicação igual outro qualquer. É igual a TV, é igual ao rádio, é igual a revista. Não é menos importante, é um meio de comunicação. Então,
Se você quer ter uma presença, você quer que as pessoas saibam quem você é, você tem que estar na rede social, não tem como... Mas ela tem um perfil diferenciado. Por exemplo, eu sou um cidadão comum bauruense. Eu não consigo estar em qualquer emissora de televisão, eu não consigo aparecer ou me expor ou opinar, eu não tenho essa facilidade, Sim. por exemplo, para opinar em um jornal. Mas eu posso criar um perfil na internet, em uma rede social, Facebook, por exemplo, que é a mais popular, e lá eu tenho liberdade, não tanta liberdade assim, porque... É claro que o que está sendo publicado no Facebook, ele tem validade jurídica, pode ser contestado, enfim. Sim. Mas eu tenho até certo ponto uma liberdade muito maior para me expor do que teria em outros veículos, que tem esse perfil mais unilateral de divulgação da informação, né? Com certeza. Acho que pela primeira vez com as redes sociais, o cidadão ele pode falar mesmo, né? Antes ele tinha que mandar um e-mail ou até uma cartinha, né, para o jornal, e o jornal ia decidir se ele publicava ou não. E se ele falar, essa opinião não me interessa, não vai aparecer. Hoje, com as redes sociais, um blogueiro, um cidadão, né, postou alguma coisa que interessou a alguém que é influente. Ele compartilha. E aí mais gente vê. E aí quando você vê, tem muita gente vendo isso. O que aconteceu mais claramente, acho que foi aquela página Diário de Classe, daquela garota de Santa Catarina, que tem 13 anos. Ela fez uma página no Facebook contestando o colégio dela. E ela revolucionou o colégio dela. Ela tirava a foto da merenda dela e colocava no Facebook. Olha só a comida que E é uma garota de 13 anos. E revolucionou a escola dela. Então, assim, é lógico que existe um cidadão comum e uma pessoa, uma personalidade, por exemplo. A personalidade é mais fácil ter um acesso. Mas não é impossível mais uma garota de 13 anos falar mal da escola dela. Se ela tem razão e as pessoas começam a ouvir, ela consegue fazer uma mudança, né? Isso é uma revolução na comunicação, com certeza. Que eu acho que agora, com os protestos, as pessoas estão vendo que realmente tem que fazer alguma coisa, porque é um meio de comunicação, sim, como todos os outros que existem. É difícil ficar excluído, né? Tem alguns números interessantes. Eu andei dando uma vasculhadinha no trabalho que você vem apresentando no Intercom, aqui em Bauru. 83 milhões, aproximadamente, 83 milhões de usuários de internet no Brasil, usam a internet no Brasil. 74 milhões tem perfil no Facebook, quer dizer, a maioria esmagadora. 1 a cada 8 minutos online são gastos no Facebook. Você que é uma observadora e analisa as redes sociais, as pessoas sabem usar um perfil no Facebook? Elas usam de forma inteligente, de forma estratégica, ou ainda é utilizado, por exemplo, como outras redes sociais? Orkut, que é mais para bate-papo com amigos. O que você observa? Network, o Facebook pode ser usado dessa forma? Olha, o que eu vejo hoje no Facebook é que é bom e é ruim, as pessoas estão usando demais. Então, você vê que até cai uma produtividade no trabalho porque está todo mundo no Facebook. Nas ruas, eu observo muito, né? No ônibus está todo mundo na telinha azul. Na rua, em vez de falar com o seu amigo ali do seu lado, tá lá no Facebook. Eu acho que isso não é usar de maneira inteligente. Mas você pode usar o Facebook de maneira a fazer uma causa, porque hoje eu acho que a comunicação ela é muito relacionada a alguma causa que você acredita. Aí você fala sobre ela espontaneamente, porque a mídia social ela tem esse quê de espontâneo. Então, por mais que esteja uma estratégia, a espontaneidade é o tom, assim, dentro das redes sociais, né? Acho que um jeito de você usar a rede social de maneira estratégica é ser espontâneo e saber com quem você está falando. Isso é para qualquer um. E talvez para a vida, né? Acho que é um reflexo também. Essa espontaneidade, por exemplo, aplicou-se na questão dos protestos que nasceram. Claro, né? Havia uma motivação inicial, que era a questão do reajuste da tarifa do transporte coletivo da cidade de São Paulo. Mas essa amplificação do movimento por todo o país, né, de forma simultânea, pipocando em cidades até muito longe da região sudeste, as redes sociais tiveram essa característica de amplificação desse movimento e de forma espontânea, que é o que você comentava. Sim, teve protestos no mundo inteiro. Só teria no mundo inteiro por conta do Facebook, não teve jeito. Eu vi um gráfico na internet mostrando os protestos pelo mundo e todos que você clicava no país, aparecia o evento no Facebook que divulgou isso. Então, na minha opinião, o Facebook sim foi um dos grandes protagonistas de toda essa movimentação no Brasil, que foi o maior protesto da história do Brasil. Então, foi um fato muito forte
com o Facebook mediando essa situação. Se não tivesse, não ia... Como é que alguém lá dos Estados Unidos ia saber que estava tendo protesto aqui e ia se mobilizar também se não tivesse essa divulgação dentro das redes, né? Eu acho que é muito importante, assim, ter claro que o Facebook é uma ferramenta que só explodiu uma indignação que já existia. A gente só teve uma frase, né? Saímos do Facebook, a galera estava reclamando lá há muito tempo. E de repente explodiu, porque ninguém aguentava mais. O pessoal saiu do virtual para o real. Mas a indignação já estava há um tempo no Facebook. Quem acompanha já tinha visto que o pessoal estava reclamando há muito tempo sobre os 20 centavos que começou, né? Da passagem. Agora você trabalha, um dos seus trabalhos é com a revista Capricho, e você fez um trabalho estratégico para a rede social da Capricho, né, que tinha 400 mil curtidas e aí em 2 meses pulou, né, quase triplicou, mais de 1 milhão de curtidas, virou a maior fanpage de revista do Brasil. Então a gente estava falando de estratégia, se as pessoas utilizam com estratégia ou não. Eu sei que é questão sigilosa, você não pode falar o que você usou, é óbvio, mas assim, dá para ter algumas noções do que as pessoas podem ou não fazer? Por exemplo, eu sei que existem horários de pico para as postagens. Você não pode colocar qualquer coisa em qualquer horário. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma oferta interessante que eu acho que vale a pena para as pessoas que estão na minha página, enfim, participarem dessa promoção. Tem horário para postar? Tem formas de postar isso? Sim, por exemplo, cada público é diferente a questão do horário, mas genericamente a gente pode dizer que de manhã as pessoas estão mais dispostas, então elas querem ler mais hard news, elas conseguem ler, ver um post mais sério, política, economia, elas estão mais dispostas de manhã. Chega à tarde, saiu do almoço, a pessoa não está muito afim de ler coisa séria, ela quer ver um vídeo engraçado, ela quer ver uma foto de um bichinho bonitinho, e à noite ela quer falar. E é por isso que muita gente gosta de ver TV e twittar, gosta de ver TV e falar no Facebook. À noite a galera gosta de interagir. Então se você vai, por exemplo, né, quero divulgar o meu bolo, talvez à tarde seja melhor, né? Porque à tarde, bateu a fominha, né? Põe o bolo lá, a pessoa vai atrás e a gente vê muita reclamação, por exemplo, quarta-noite, que é o dia que tem jogo na televisão. E aí o Facebook vira praticamente comentaristas, inúmeros comentaristas de futebol, né? Existe até essa reclamação. Sim, sim. Você quer entrar no Facebook essa hora e ver o que está acontecendo, só tem isso na sua timeline, né? Que é na rede. E as pessoas, elas interagem muito à noite, né? Porque às vezes você assistir sozinho um jogo e assistir lá no Facebook, você se sente parte de uma comunidade, que é justamente o que a rede social faz. Ela agrega, né? Por isso que você tem que usar de maneira inteligente, porque se você usa de maneira muito agressiva, né? Usa demais, você perde o contato com seus amigos de verdade. Mas se você sabe usar, você pode assistir um jogo conversando com seus amigos, dando risada, mesmo um amigo longe, né? Por exemplo. Agora, Tati, mídias sociais no governo, o que você observa? Como é o relacionamento online dos governos com os cidadãos? Olha, no Brasil, depois desses protestos todos, acho que o governo vai dar mais atenção e vai encarar realmente como um meio de comunicação, sim, influencia voto. A Marina Silva teve um reflexo muito grande nas eleições presidenciais por causa das redes sociais. O Obama ganhou a presidência por conta das redes sociais. E a próxima eleição, que ano que vem, eu não sei como vai ser, mas acho que os políticos têm que começar a observar o que o eleitor dele está fazendo, né? O que ele quer, afinal? Será que agora a mediação vai ser só... eu dou o santinho, a pessoa engole aquilo? Será que vai ser assim? Então, acho que para os políticos é um canal de comunicação com o cidadão, mas ele é de mão dupla. Você vai dar uma comunicação, você vai receber. E é por isso que ele precisa também pensar estratégico, né? Quando ele for fazer uma campanha via redes sociais, tem que ter estratégia. O Obama, com certeza, ele ganhou porque ele tinha uma grande estratégia por trás. Analisando o case dele, você percebe claramente que tinha uma grande equipe ali para fazer acontecer, né? Agora a gente acaba sempre vinculando, fala de rede social e já imagina o Facebook. Mas a gente tem outras redes sociais, outras mídias sociais interessantes. Como que uma empresa ou, enfim, um assessor de um político, alguém que esteja elaborando uma página no Facebook,
escolhe essas mídias? A partir do quê? Identificação com o público? Que estratégias ele usa para escolher as mídias onde vale a pena investir? Olha, a quantidade de redes sociais que temos, né, é muito grande mesmo. O Facebook, ele é como se fosse o bar. Tá todo mundo lá. Você pode, assim, ignorar o Facebook não é uma boa estratégia para um político, né, no caso. O Twitter é uma notícia rápida. Então, ele é bom para usar como saque, serviço de atendimento ao consumidor. O Twitter é muito interessante. O YouTube, vídeo, né? O YouTube é uma rede social de vídeo. Então, um vídeo, colocar no canal do YouTube é importante. O LinkedIn, que é muito famoso também, ele é de business. Então, se você tem uma empresa que lidar com outra empresa, é muito importante você ter um canal dentro do LinkedIn. E por aí vai, né? Blog. O blog é uma rede social. Você comenta, você interage. O blog também eu acho que não pode ser ignorado se você quer ter mais artifícios de comunicação, porque o blog proporciona isso, né? Ele é praticamente um site. Agora você trabalha com vários modelos de colaboração nos meios sociais da internet. Como você analisa hoje o jornalismo que é chamado ou de jornalismo colaborativo, ou jornalismo cidadão, jornalismo participativo? Você acha que ele funciona? Há alguns anos se apregoava que ele seria o futuro da comunicação, ou que ele viria se chocar com a forma tradicional de fazer jornalismo. O que você observa, Tati? Olha, hoje eu acho que é uma mistura. O jornalismo colaborativo, ele nunca vai tirar a curadoria do jornalista. O jornalista ele é formado para saber o que importa ou não. Essa é a grande diferença. Ok, existem cidadãos que sabem, mas o jornalista ele se formou para isso, para ser um curador da informação. Então, querendo ou não, ele escolhe as pautas porque ele tem esse faro. É uma coisa da profissão, sim, não é qualquer um que faz isso, né? Não subestimando. O cidadão ele vai conseguir, agora com as redes sociais e tal, informar e ajudar o jornalista. Entendeu? Não é que o jornalista ele não é agora o único, né, a única fonte de informações, mas ele consegue fazer a curadoria. Às vezes, né, em jornalismo de cidadania, por exemplo, a pessoa manda uma foto, mas o jornalista vai ver, olha, essa foto vale a pena, essa não, essa é verdade. Ele apurou. E isso nem sempre acontece sem um jornalista. É impossível você ter uma informação 100% verídica sem o jornalismo por trás, né? Ele funciona como mediador, como filtro, então, dessa informação. Ele é um grande filtro, porque o Facebook não tem filtro. Se você ficar só lendo o Facebook, você pode até se alienar, porque às vezes o Facebook vira um lugar das piadas. Ou então só estão comentando o jogo, mas na verdade a bolsa está caindo, as ações estão caindo. Quem que vai cobrir isso, né? Então, o jornalista econômico, ele vai falar, olha, isso é importante. Se você ficar só lá no Facebook, às vezes você perde uma coisa que está afetando a sua vida diretamente. Então, o jornalista nunca vai acabar, não vai acabar. Mas ele tem que se apropriar das novas ferramentas de comunicação, né? E muitos profissionais estão recorrendo à internet como forma de sobrevivência. A gente ouve muito, socorro, o que eu faço? Não consigo mais inserção nas redações, nas mídias tradicionais. Como faço para ganhar dinheiro com a internet? Na sua visão, qual seria o perfil de um profissional para trabalhar com a internet? Hoje eu acho que não trabalhar com a internet não dá mais. Assim, de algum jeito você vai ter que... É impossível, né? Você acessa a fonte pela internet, você conversa com as pessoas pelas redes sociais, você encontra fontes pela internet. Então não tem como negá-la. Mas viver com a internet, ela é uma mídia muito rápida. E às vezes uma curadoria... uma pesquisa mais exigente, uma curadoria maior, não é tão válida para a internet. Por exemplo, a internet é muito rápida, né? Ela é hard news mesmo. Se você quer escrever um texto comprido, né, uma coisa mais elaborada, talvez a revista seja mais para você. E eu não acredito que as revistas vão acabar, elas vão mudar a plataforma. Podem um dia migrar para o iPad. Mas aquele texto longo, ele nunca vai acabar. É igual o livro acabar. O livro nunca vai acabar. As mídias, elas se completam, né? Uma não come a outra, mas elas se completam ou mudam de plataforma. Eu acho que essa é a minha opinião, assim, sobre isso. Mas não é para se desesperar, não pode ignorar as mudanças que estão acontecendo. Eu acho que isso que é mais importante. Tati, uma última pergunta só para a gente encerrar. Quais são as perspectivas, então, para esse mundo, boa parte desse mundo conectado hoje? Nossa, perspectivas... Elas assustam um pouco. Por exemplo, os protestos, eu nunca imaginar que ia ser o maior da história. É uma coisa que não dá para você prever.
A mesma coisa da Capricho. O maior da história, no caso, que nasceram nas redes sociais. Não, foi o maior protesto da história do Brasil. Né? Antes tinha sido da Direta Já, em 92. Até então, isso. E depois, o do Rio, foram mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. E pipocar no Brasil inteiro, foi muito forte. Então, acho que isso acho que não tem como prever. E é justamente esse é o grande barato das redes sociais. Você não sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, assusta e é bom. Uma tendência que eu imagino é cada vez mais mobile. Essa é a tendência. As pessoas vão acessar a internet em vários dispositivos. Vai ser na TV, vai ser no iPad, no tablet, né? Vai ser no celular e cada vez menos no computador. A vida das pessoas vão ser cada vez mais conectadas, né? O Google já previu isso usando aquele Google Glass, que é o computador de óculos. Então é daí pra frente, né? Cada vez mais conectado, cada vez mais móvel. Tá certo, então eu conversei com a Tatiana Ock, ela é diretora de mídias sociais, trabalha em São Paulo e tem know-how aí, um currículo bastante bacana, né? Atendeu ou atende as redes sociais de grandes empresas como National Geographic, a M de Mulher da Editora Abril, MTV, a revista Capricho, dentre outros, e está em Bauru temporariamente para ministrar algumas palestras, né, algumas oficinas no evento Intercom Sudeste aqui da Unesp. Tati, obrigada pela presença aqui na TV Câmara. Jane, obrigada a todos, gente. E eu agradeço também sua sintonia mais uma vez aqui no canal 10 da NET. Essa entrevista também fica disponível no nosso canal no YouTube. É só você procurar TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.